Bom pessoal, tudo bom? Vocês aqui do YouTube. Vamos fazer uma viagem sobre as últimas descobertas no Egito, que vem causando bastante alegria na comunidade de egiptólogos, né? Veja só, foi descoberto recentemente um túmulo que, segundo pesquisas, leva a crer que seja o túmulo de Osíris, um fragmento de corpo com inscrições que mostram claramente que pertenceu ao grande Atlante que foi para o Egito e assim ensinou os sobreviventes do grande cataclisma a lidar com a agricultura, né? Também foi descoberto recentemente um túmulo que pela de um governador egípcio. O Egito só teve dois governadores, gente. Um foi José do Egito e o outro eu esqueço o nome dele, mas já foi perto da era ptolomaica, né? Mas como esse túmulo só tem cerca de 3.000 anos, tudo leva a crer que pertenceu ao José, é o túmulo do José do Egito. Há dúvidas por quê? Porque, como Jesus era hebreu, ele poderia não ser enterrado nas terras do Egito, né? Ter se levado junto com Jacó para um túmulo em Hebron. E como os egípcios tinham muito respeito aos mortos, eles poderiam, vamos supor, tinha uma praxe egípcia de tentar apagar sua história. Foi o que aconteceu com Nefert. Recentemente foi descoberto o túmulo de Nefert, né? É uma múmia, se não me engano, era 085 o nome dela. E Nefert, ela, devido ao poder que ela tinha como rainha, Nefert foi esposa de Akhenaton, e eles fizeram um acordo. Nefert passaria a gerir o Egito, enquanto Akhenaton iria andar o Egito todinho pregando o bem, pegando a ritualística maçônica, o Deus único e toda a filosofia de Atom, certo? E Nefert era quem era a pessoa, era a mão de ferro, era a gestora do Egito, né? E o Egito teve poucas faraós mulheres, né? Uma foi Ísis, Nefert, Cleópatra e Raptazupes foram as que mais se destacaram na história do Egito. E porque elas realmente governaram, né? Também o interessante sobre o túmulo, o pretenso túmulo de José do Egito, é que ele tem um corredor, certo, de pilastras que faz com que o solstício de inverno, o dia mais curto do ano, ele nasça direto e ilumine a tumba do José do Egito, né? Pertence à tumba do José do Egito. Ele também faz com que porque o solstício de inverno é muito importante para o egípcio, porque o egípcio praticava a maçonaria egípcia, né? Que a maçonaria é uma ritualística de autopotencialização da mente, da energia do corpo humano e da alma, certo? E da psique também. Então, o que acontece? Muitos maçons da maçonaria, da instituição maçonaria atual, praticam muita ritualística, mas poucos entendem, alguns não entendem, muitos não entendem o que estão praticando e o porquê estão praticando e qual a missão daquela potencialização, né?
A maioria das pessoas que hoje procuram a maçonaria, muitos neófitos, são em busca de poder, de nome, de estar engajado na política. E não é essa a meta da ritualística maçônica antiga, né? Então, esses grandes homens, esses grandes seres humanos, eles viviam uma época maravilhosa. E eu sou muito apaixonado pelo Egito, certo? Todos notam, né? Vivi no Egito, fui sacerdote de Atom, né, de Amon, durante o reinado de Nefte e Akhenaton, e eu persegui os dois, e eu prefiro nem comentar aqui no YouTube, mas a gente, em outras redes sociais, nós estamos levando a vocês a sequência de livros, né? São 5 livros. O Alquimia de uma Alma, uma que eu falo sobre essa existência como o faraó, o sacerdote de Amon, né? Que nasci durante a governança do pai de Akhenaton, né? E me tornei sacerdote aos 19 anos. Meu pai também era sacerdote. E ai, que sensação gostosa de pintar um quadro e ver. Eu adoro isso. Eu estou olhando aqui e já estou vendo o efeito que vou dar nessas duas telas. Essa aqui é minha tela mentalizando a vinda e a reencarnação e a existência aqui no Brasil, nas terras da América. Bom, então o que é que acontece, gente? Estou vendo aqui todo o sombreado, a pintura do Dom Pedro II e da conclusão aqui do John Lennon. Temos exposição, viu? Temos exposições aqui agora para o dia marcada já para maio e para junho. E vamos ao trabalho, né? Que tem que concluir o mais depressa possível. E essa ritualística, voltando à ritualística maçônica antiga, ela fazia com que você se levasse, buscasse, vitalizasse, colocasse toda a sua energia para a construção de você mesmo. Com o advento do cristianismo moderno, criado em 345 e 395, né, pelo Constantino, né, que era rei e depois se converteu ao cristianismo, mas fez as suas adaptações à sua meta. Primeiro, Constantino não queria nascer pobre. E o seguinte, veja só, gente, em outra reencarnação. E a reencarnação era Jesus, o Cristo, o Rei de Judeus, que recebeu um espírito crístico que lhe passou toda a ritualística crística dos essênios, dos egípcios. Ele era judeu, entende? Foi assassinado. Ele foi assassinado por quê? Porque ele quis implementar uma economia solidária, uma economia humanizada. Ele queria tirar 50% do tesouro que estava abaixo do Templo de Salomão, certo? Do qual ele era rei, e dividir com as 12 tribos de Israel, mas não com apenas os patriarcas dessas 12 tribos, com o povo em geral. E por conta disso, o Simédrio, que era o ministério dele, pediu a Roma a sua morte. Havia o Simédrio era formado por 12 membros das 12 tribos de Israel, certo? Então, estava tentando tirar o poder da tribo de Benjamim. Por quê? Porque a rainha mãe, Maria, ela era rainha da tribo de Benjamim.
e eles estavam querendo tirar o poder. Houve duas guerras civis, na verdade, essa de Jesus e outra antes de Jesus, né? Quando mataram a maioria dos homens da tribo de Benjamim e todas as mulheres está em reis, certo? Então, o que é que acontece? O grão-mestre Jesus, ele ensinou essa potencialização para seus discípulos. Ele fez o rito da ressurreição com Pedro, ele fez com Tiago, seu irmão, inclusive foi preso junto com ele no dia. Jesus Barrabás era Tiago, irmão de Jesus, certo? Então, e foi preso e escolheram qual dos dois iam ficar. Então, como Jesus Cristo era uma pessoa que vivia mais no Egito e Tiago vivia mais em Jerusalém, preferiram deixar Tiago. E aí Jesus foi crucificado. Né? O povo simples, ignorante, sempre manipulado pelas grandes políticas, certo? Houve pagamento de propina aos líderes das tribos para que o próprio Jesus Cristo fosse assassinado e o Tiago ficasse. Bom, voltando de novo, né? Então o que acontece? Essa ritualística maçônica, ela potencializa a mente. Mas o cristianismo moderno, criado pela Igreja Católica, precisava de pessoas domináveis, manipuláveis. Então, era de encontro a ela, aos interesses católicos, que homens tivessem a liberdade, aquela liberdade que o grão-mestre Jesus Cristo pregou, que nós, templários, pregávamos, né? Que os cátaros, que era uma religião simples, criada pelos descendentes de Cristo, pregavam, né? Aliás, ela era da Irlanda, dos países celtas, mas foi implementada dentro da ritualística crística pelos descendentes de Cristo de uma forma normal. Nela se estudava que Jesus Cristo, como ele mesmo falava, era um ser humano normal, ele não era Deus. Jesus Cristo só se tornou Deus depois dos concílios de Constantino, certo? Então, mas aí o que é que acontece? Os cátaros foram condenados à morte, né? Perseguidos. Mas por que Filipe? Por que essa perseguição? Essa perseguição aconteceu pelo rei São Luís da França, né? São Luís, ele que era avô de Filipe o Belo, ele queria a posse integral dos territórios franceses, mas parte desse território pertencia aos descendentes de Cristo, aos Borgonha, certo? Inclusive, eu, quando fui de Aix-Molay, era da descendência dos Borgonhas na França, certo? Então, o que é que acontece? E após a minha fogueira, me assassinarem na fogueira, a descendência, o Filipe o Belo, né, foi perseguir os judeus. Por quê? Porque eles não queriam que o povo simples descobrisse que Jesus Cristo era judeu, certo? Judeu praticante da cabala. Hoje em dia existe eu diria, uma parte da sociedade global que luta contra a cabala, fala que a cabala é a cabala negra. Não, a cabala não é negra, né? Essas pessoas estão com planos de expansão econômica para eles, e aí se ao espalhar um boato que essas pessoas são enviadas por extraterrestres do bem e querem buscar perseguição dos descendentes de Cristo, dos descendentes de Salomão, que governam o Reino Unido, que governam os Estados Unidos, que governam muitos países, certo? Que tem o poder verdadeiro econômico do Brasil, né? Que são as pessoas que
decidem a quem eles vão apoiar para os presidentes da República, né? Quando o presidente não dá produtividade, ele é só um gestor de um território templário, maçom. Se ele não der produtividade, ele vai e sai, certo? Não tem apoio para ele para a reeleição. Então, isto tudo, gente, por quê? Porque há uma meta entre esses descendentes de Cristo, de Davi e de Salomão, para que quando o grão-mestre Jesus reencarne, não sei quando, né? Ninguém sabe quando, ele possa nascer nessa mesma família, nessa mesma descendência, ou em pessoas que fizeram parte dessa descendência, mas que ele tenha como meta expandir uma economia, aquele trabalho que ele começou lá, de fazer uma economia humanizada, que foi assassinado por conta disso, ele vai voltar para fazer, certo? Então não vai haver destruição em massa, não vai haver guerra civil, a guerra é só de você com você mesmo. Se você é uma luta interna, é lapidação da vontade de manipular pessoas, é tirar isso da sua mente, é o egoísmo, onde você guarda a riqueza só para você, onde você não divide, é quando você cria uma empresa que você tem todo o lucro para você e não divide nada, e deixa seus colaboradores passando aperto, passando necessidade com dívida. É quando você não faz um curso de educação financeira para seus colaboradores. Então, é quando você mata em nome de Deus, é quando você usa a religião para fins econômicos e financeiros e manipula essas pessoas para serem eternamente coitadas. Então, tudo isso, essa guerra que tem que ser travada de você mesmo com você mesmo, e uma conscientização global sobre isso, certo? Então, quando todos nós estivermos vivendo essa conscientização crística, essa ética crística de se colocar, de nos colocarmos no lugar do outro, de buscarmos ajudar o outro, de partilharmos com o outro, de socorrermos o outro, de nos socorrermos, de nos amarmos, de nos querermos bem, de pensarmos no bem para nós e para toda a humanidade, aí sim, esse ser maravilhoso que foi o grão-mestre Jesus vai reencarnar para poder receber de novo as mensagens crísticas e implementar ela novamente na Terra. E para isso, essas pessoas, esses descendentes dele, trabalham expandindo essa riqueza para que isso aconteça. Bom, gente, nosso vídeo está bastante longo. Vamos ficar por aqui e que o grande arquiteto do universo esteja com todos vocês hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos. Eu vou precisar dar uma saidinha agora para fazer alguns trabalhos e prosseguir com minhas pinturas. Dom Pedro II, um grande colaborador do Cristo na Terra, o John Lennon, fazem parte da coleção do Homo Spirituale. São 50 telas que estou pintando sobre homens que tentaram realmente mudar a história da humanidade com seus exemplos, com suas ações, com suas políticas verdadeiramente humanizadas, certo? Porque existem pessoas que usam a política para domínio das massas, né? E isso não é uma política humanizada, não é isso que é a meta de nós humanos, a nossa meta como seres humanos é ir mais além, é o bem comum, o bem da humanidade, né? O bem geral de todos. Porque às vezes as pessoas praticam o bem, mas o bem só para ele, né? Às vezes faz a propaganda filantrópica, o marketing filantrópico, mas não faz o marketing de verdade. Às vezes não faz o bem de verdade. Às vezes faz o bem mágico. Sabia que existe o bem mágico? Sim. Quando eu lhe dou esta tela, ou então dou esse alimento, ou lhe dou esse emprego, ou lhe dou algo para lhe gerar emoção. E quando gera emoção, eu manipulo essa sua emoção
para que eu possa ter riquezas. Aí também não é caridade. Certo, gente? Cuidado com os vampiros energéticos e muita paz para todos.